Olá, aqui é a Glaucia Ferreira da HotLab e nesse vídeo nós vamos falar sobre compras em laboratório. 3 coisas sobre esse item que agora é o 6.6 da versão 2017 da norma 17025. Ponto número 1. Quero aqui admitir a minha velhice, em relação à norma e os hábitos antigos, que eu continuo usando as palavras fornecedores, aquisição, e a norma de 2017 mudou, então agora a gente tem que aí passar a usar os termos novos, mas eu reconheço aí a minha dificuldade em me adaptar no vocabulário. Então agora são produtos e serviços providos externamente e os antigos fornecedores a gente chama de provedores externos. O ponto 2 sobre os provedores externos, olha só, não falei fornecedores, provedores externos, é o item 6.6.2. Na letra B, ele fala para definir os critérios de seleção, tá? E o pessoal fica um pouco em dúvida como selecionar, principalmente na primeira compra. O ponto aqui é você fazer pelo critério técnico do produto ou do serviço. Então não se engessa muito não, pedindo um monte de certificado pro fornecedor, fornecedor de novo, para o provedor externo. Veja o que o produto te atende ou o que o serviço te atende. Então, se precisar de um certificado RBC, por exemplo, peça o certificado RBC. Mas não vai pedir muita coisa, como controle no Serasa, registro na Polícia Federal, a não ser que seja realmente um requisito, tá? Porque senão você coloca muita burocracia e isso acaba te atrapalhando. Depois, quando você for fazer a reavaliação desse provedor externo, aí você coloca coisas como o prazo de entrega, o atendimento pós-venda, esse tipo de detalhe. Mas a primeira compra, o principal aqui é o critério técnico, tá? E tenta colocar aí um pouquinho da imparcialidade. Então assim, atender o critério técnico é, por exemplo, o menor preço, o laboratório é imparcial aí na seleção do fornecedor. Então esse é o ponto 2 aí dessa parte de compras, que nos leva ao ponto número 3. Terceira coisa que eu quero pontuar com vocês nessa parte de compras é como fazer então essa gestão. A minha dica assim, principal é faça uma tabela no Excel, onde você já tenha a primeira coluna, você já vai colocar a definição do critério técnico, tá bom? Então você vai escrever ali tudo o que precisa. Então, por exemplo, vamos falar de uma calibração. Você vai colocar nessa primeira coluna os pontos de calibração que você quer, as incertezas que tem que chegar. Por que pelo Excel? Às vezes você vai para um mesmo produto ter diferentes fornecedores, certo? Então você pode colocar na primeira coluna, primeira célula, essa descrição técnica e coloca todos os fornecedores que a princípio te atendam. Mas não significa que você vai comprar com eles. Naquele dia, eles te atendem. Quando você for realizar a compra, esses fornecedores levantados pelo sistema, pelo pessoal técnico, ele ajuda o pessoal de compras a pedir os orçamentos. E aí você vai verificar no momento da compra se esse fornecedor ainda te atende no sentido, ele ainda é acreditado ou será que ele está suspenso, tá? Então faça isso no Excel porque a maneira de você gestionar isso e filtrar depois, ela é muito interessante. Então por que eu gosto de fazer pelos procedimentos técnicos? Porque o que acontece é, por exemplo, um produto químico, um reagente. Às vezes o fornecedor A, ele te atende para aquele reagente, mas ele não vai te atender, por exemplo, por um segundo. Então, quando você inverte essa ordem e tem a planilha por provedor externo, pode ser que ele não vai ser aprovado para todos aqueles reagentes, entendeu? Então, quando você começa, inverte, coloca o critério técnico na primeira coluna, como o seu norte, os fornecedores podem vir mudando, mas o importante é que a descrição está ali. E aí o que vai acontecer? É importantíssimo o pessoal de compra fazer Ctrl+C, Ctrl+V na hora de fazer o pedido, tá? Não é para ficar editando, essa planilha tem que ser fechada pelo setor técnico com senha, ela é um registro, ok? Fecha isso e ele copia exatamente a descrição técnica. Assim você não vai ter problema de pedir errado e chegar errado, tá? Essa avaliação técnica, ela tem que ser feita de preferência uma vez só, não ficar remexendo e nem dando brecha para erros, tá? Essa planilha no Excel vai te ajudar muito, tá bom? Esse foi mais um vídeo do canal da HotLab. Eu espero que esteja aí ajudando vocês nessa implementação e manutenção
da 17025. O item de compras é fundamental. É isso e um grande abraço. Até a próxima!